Salmo de número 19, nós vamos meditar sobre o conhecimento de Deus, da criação e do homem. C.S. Lewis, no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, que integra as Crônicas de Nárnia, conta a história de um jovem chamado Eustáquio, que virou um dragão. No mundo de Nárnia, Eustáquio, Edmundo, Lúcia e o príncipe Caspian tinham saído em missão para encontrar 7 narnianos que estavam para além dos muros de Nárnia. Eustáquio, um dos personagens, achava toda a expedição desagradável. Eustáquio era um chato, aquela pessoa insuportável. Nem as pessoas, nem as belezas naturais de Nárnia levantavam o ânimo de Eustáquio. Ao chegar em determinada ilha, Eustáquio se separou do grupo e testemunhou a morte de um dragão. Houve uma forte chuva naquele momento. Eustáquio correu e se abrigou em uma determinada toca. E nesse local, Eustáquio encontrou o tesouro do dragão. Coroas, moedas, anéis, taças, pratas, tudo em puro ouro. A ganância tomou o coração de Eustáquio. Após admirar o tesouro, Eustáquio caiu em profundo sono, devido ao cansaço da viagem. Lewis diz que, ao dormir sobre o tesouro do dragão, com pensamentos gananciosos, típicos de um dragão, o próprio Eustáquio acabou se transformando em um dragão. Eustáquio se transformou naquilo que ele já era anteriormente, um dragão ganancioso. Eustáquio se tornou um monstro solitário e se entristeceu e se arrependeu amargamente por sua ambição. Com essa história, C.S. Lewis queria nos ensinar que aquilo que vemos nesse mundo e desejamos na criação de Deus depende de quem nós somos interiormente. Nós vamos ver nesse texto do Salmo de número 19 que, diferente de Eustáquio, o rei Davi, que tinha muito ouro, ele celebrou a Deus por sua revelação na criação, na palavra, em seu profundo íntimo. E aqui o contraste é bem notável. Enquanto Eustáquio, quando viu aquele ouro, foi tomado pela ganância e não, obviamente, glorificou a Deus e se transformou num dragão. A gente vai ver um Davi que tinha todo o ouro, mas que aprendeu que a coisa mais importante era o conhecimento de Deus na revelação da criação, em sua palavra, e também aquele revelado no íntimo do coração. Isso é o que o Salmo 19 ensina, o Salmo de Davi. Leiamos. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor,
minha rocha e meu resgatador. Vamos orar nesse momento? Deus, nós, por meio do Teu Filho Jesus, nos achegamos diante de Ti, ó Deus. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. E nessa hora, ó Deus, aplique, ilumine a nossa mente, aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, ver a Tua criação de uma forma mais bíblica, que possamos, Deus, desejar a Tua palavra, Deus, mais que o ouro, e ver a Tua palavra como sendo mais doce que o mel. Que possamos, ó Deus, quando olharmos para dentro do nosso coração, nos lembrar do Teu Filho e de Seu sacrifício, que é capaz de cobrir os nossos pecados. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele tem o que eu vou chamar de 3 livros. Comumente, nós escutamos falar de 2 livros, o livro da criação e o livro da revelação divina. E na última parte desse texto, a gente ainda encontra um livro, que é o livro do nosso próprio coração. Então, nós vamos ver esses 3 pontos. De início, a gente vai ver o livro da criação, o conhecimento da criação, que a gente observa no verso de 1 ao 6. O verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Nesses 2 primeiros versos, nós observamos que o salmista Davi, ele reconhece que os céus declaram a glória de Deus e proclamam a obra de suas mãos ou seu poder, manifestam o seu poder. E ele diz que, dia após dia, noite após noite, os céus dão testemunho do poder criador de Deus. Como a gente pode visualizar o que Davi queria expressar? Eu fui em busca de alguns poucos dados sobre o universo, e eu destaquei só a questão das estrelas, que me chamou bastante atenção. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa que a estimativa científica atual é que na nossa galáxia, apenas na galáxia da Via Láctea, existam aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. E no universo, se estima que existam mais de 10 sextilhões de estrelas. 1 e 21 zeros para poder contabilizar isso. Esse número de estrelas no universo é maior, ou pode ser maior, que o número de grãos de areia na Terra, ou de células em todo o corpo de todos os seres humanos na Terra. Imagine então Davi olhando para as estrelas do céu. Naquela época não havia iluminação elétrica. Então, por óbvio, ele via a lua, via aquele céu escuro e via as estrelas brilhando. Tudo que Davi então declara é: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das tuas mãos. Talvez Davi nesse momento tenha lembrado do Salmo 147:4, que diz: Deus determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Quem sabe, né? Se houver de fato esses 10 sextilhões de estrelas no universo, é por determinação divina. E cada uma tem o seu respectivo nome. Isso mostra o poder, a grandeza extraordinária de Deus. Então Davi, ele começa esse salmo engrandecendo a Deus, dizendo: olha, a criação manifesta o poder extraordinário de Deus. No verso 3 ele diz: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nessa porção, Davi diz que mesmo sem palavras ou linguagem humana, a voz e as palavras do Senhor ressoam por toda a terra. Deus está sempre falando. Sempre falando. Deus sempre está se comunicando. Aquela pessoa que vive numa floresta, escondido, alijado da sociedade, Deus se comunica por meio da sua criação com aquela pessoa. Nenhum homem ou mulher fica sem o testemunho de que Deus existe e Deus é poderoso.
Então o salmista Davi fica impressionado com isso e celebra a Deus. Olha, a criação realmente testemunha a obra, o poder e a majestade de Deus. Cada coisa criada é um testemunho, é um missionário, é um objeto criado. O sol faz missão dizendo: Deus existe. Deus existe e Ele é poderoso. A lua diz: um grande ser existe. A natureza é missionária nesse sentido de dizer que existe um Deus e Ele é poderoso. A criação é então esse grande livro por meio do qual Deus revela seu poder, a sua grandeza extraordinária. No verso 4 ainda, na segunda parte, o salmista continua dizendo: nos céus Ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. Davi, então, ele dá um exemplo concreto. Eu pensei nas estrelas, porque eu fico imaginando que a visão de Davi devia impressioná-lo a cada noite. O testemunho da lua e das estrelas, sem nenhuma iluminação que o atrapalhasse, mostrando a glória de Deus. E Davi, ele diz: o sol também faz isso. O sol também dá esse testemunho. O sol revela a glória de Deus. E de forma poética, o salmista Davi diz que Deus armou no céu uma tenda para proteger o sol, o que representa, na prática, os momentos da noite em que o sol está escondido. Quando o sol sai de sua tenda pela manhã, é como um noivo radiante que sai de seu aposento e corre com extraordinária alegria. O sol sai de uma extremidade do céu e corre à outra extremidade. É a forma poética de ele falar quando o sol se põe, quando ele nasce e quando ele se põe. Nada escapa ao calor do sol. E isso aqui é muito importante naquela época, porque as comunidades nas redondezas de Israel glorificavam o sol. E Davi está dizendo: Deus criou o sol. Deus faz com que o sol corra todos os dias de uma ponta a outra, e Deus armou uma tenda para proteger o sol. Como se na noite ele se escondesse, ele se recolhesse, de manhã ele saísse radiante daquela tenda. Todos os dias que o sol nasce e se põe, ele testemunha a glória de Deus. Ele está fazendo uma missão. Deus existe, Deus existe. Deus cuida de nós por meio do sol, cuida da criação por meio do sol. Mas ele também usa o sol para dizer: diga que eu existo. Diga que um ser existe. Apesar de, obviamente, o sol nem um componente da natureza identificar quem é Deus. Mas a natureza como um todo proclama: Deus, um grande ser, existe. Alguém inteligente criou isso. Não é possível ter sido criado, as coisas ter sido criadas do nada. Irmãos, nós vemos nesse verso que a criação é boa e missionária. E que podemos também obter conhecimento de Deus estudando a criação. Toda a criação material é boa e testemunha o poder divino. Dos céus às rochas, dos planetas às estrelas, dos mares aos oceanos, dos animais ao corpo humano. Tudo é criação, boa criação de Deus. A criação ressoa a voz de Deus, mesmo sem usar uma linguagem humana, mesmo sem comunicar o conteúdo de quem Deus é. A criação, ela serve a um propósito de dizer: Deus existe. Um ser grandioso existe. Um criador existe. Um arquiteto existe. Um ser inteligente existe. E ela trabalha dia e noite dizendo: vejam, Deus é poderoso. O Criador é poderoso. Rendam glórias a Deus. Nós não podemos fazer dicotomia entre o material e o espiritual. Nós não podemos colocar o espiritual sobre as coisas materiais, sobre a criação. Tudo é dádiva de Deus, tudo vem de suas mãos. E nós precisamos ter uma visão integral sobre a vida, sem dicotomia entre igreja e trabalho, universidade e seminário, cultura secular ou reduto, contexto evangélico. Nós precisamos ter uma vida integral para a glória de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, a gente precisa pensar que a vida foi feita, nos foi dada para ser gasta diante da presença de Deus. Veja, toda a vida que Deus nos deu,
aquilo que é material, que Deus nos deu e nos permite desfrutar, deve ser feito para a glória de Deus, como dádiva vinda do próprio Deus. Ele nos criou para a sua glória e para que a gente se alegre nele em tudo aquilo que ele nos deu em nossas mãos. E nós podemos nos alegrar nele, nós podemos gastar as nossas vidas em sua presença. A vida não foi feita para ser economizada, mas foi feita para ser gasta para a glória de Deus. Assim como a criação, ela é feita para glorificar a Deus, gastar-se todos os dias, dia e noite, noite e dia, glorificando e proclamando as obras de Deus. Nossa vida também foi resgatada para ser gasta com o propósito de glorificar a Deus em todas as áreas. Isso necessariamente inclui uma visão de que a vida é integral. A vida não pode ter dicotomia. A vida espiritual não é maior ou não é superior à vida material. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser desfrutado na presença e para a glória de Deus. Nós também podemos obter conhecimento de Deus estudando a criação. A ciência é dádiva de Deus, porque recebemos a capacidade de distinguir fenômenos e desenvolver métodos para alcançar conhecimento, gerar conhecimento. De quê? Das obras de Deus. E todo conhecimento obtido vem de Deus. É conhecimento do próprio Deus. Pelas ciências naturais, nós podemos conhecer os padrões de Deus na natureza. Pelas ciências sociais, nós podemos descobrir as normas de Deus para a sociedade. A criação revela as leis naturais e as normas divinas. E Deus nos deu capacidade de conhecê-las. O cérebro foi feito para ser usado para a glória de Deus. No contexto que estamos, naquilo que podemos fazer, o cérebro foi feito para glorificar a Deus. Isso inclui o ambiente universitário. O ambiente universitário tem que ser um ambiente para glorificar a Deus. Muitos deuses são glorificados no ambiente universitário. Os universitários são dogmáticos também, eles acreditam em verdades absolutas, que vão de encontro àquilo que Deus determina ou revela em sua palavra. Nós não podemos baixar nossa cabeça quanto a isso. Nós podemos sim, se assim Deus nos possibilitar, fazer ciência para a glória de Deus. Enfrentar a oposição para a glória de Deus, demonstrando a razoabilidade da fé cristã, mostrando que a fé cristã é razoável, é digna de espaço no meio científico, para mostrar as verdades que vêm do próprio Deus. E nós precisamos, irmãos, ter essa disposição e essa coragem, e não nos intimidarmos. Pessoalmente, eu estou fazendo doutorado em filosofia e eu escrevo sobre um autor cristão. E lá nos meus textos está: Deus criou todas as coisas, o pecado atingiu o homem, e Deus redime todas as coisas em Cristo. E filosoficamente a gente discute o impacto disso para as várias questões políticas, jurídicas, etc. Então é possível fazer ciência, usar o cérebro num contexto acadêmico para a glória de Deus, para que Deus também seja honrado naquele local. É importante que a gente tenha isso em mente. A estaca do evangelho precisa estar no mais alto cume, mesmo que seja dentro do contexto universitário. Isso deve orientar o nosso fazer ciência, nosso ensinar, deve nos orientar na defesa irrestrita do evangelho, com coragem, com intrepidez. Então, irmãos, o conhecimento da criação é extraordinário. Está disponível a todo cristão que, olhando as Escrituras, possa observar a criação de forma adequada e buscar glorificar a Deus por meio do conhecimento que é obtido por meio da ciência. Agora, o conhecimento da criação não é suficiente. Ler apenas o livro da criação não é suficiente. Nós podemos conhecer que Deus existe e é poderoso na criação. Mas nós não podemos identificar quem é esse Deus e render-lhe glória. Pois o conhecimento da criação não nos diz quem Deus é, quem nós somos e como podemos ser redimidos. Sem o conhecimento das Escrituras Sagradas, o homem permanece no obscurantismo do pecado. Por isso que Davi avança para o livro da lei. O segundo livro, o conhecimento da palavra de Deus. Do verso 7 ao 11, Davi declara: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor
são dignos de toda a confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Nesses 2 versos, o salmista Davi, ele celebra a Deus pelo acesso ao livro, o livro divino, o livro que nos possibilita conhecê-lo. Ele destaca que a lei divina é perfeita, revigorante, digna de confiança, cheia de sabedoria. E ele diz, por quê? A lei do Senhor é perfeita, revigorante, tem sabedoria, porque ele diz que os preceitos do Senhor são justos, alegram o coração, são limpos e iluminam a vida. Desses vários elementos que o salmista Davi destaca sobre a lei do Senhor, eu sublinho o elemento da sabedoria, que tanto parece às vezes nos faltar. A sabedoria bíblica é mais do que o conhecimento textual, conhecer de Gênesis a Apocalipse. A sabedoria bíblica é uma capacidade, uma capacitação extraordinária que vem de Deus, para que a gente aplique o conhecimento bíblico de forma adequada no seu devido tempo, a gente faça as aplicações, interpretações adequadas no seu devido local. Isso, meus irmãos, é extremamente necessário, porque o Davi diz, torna sábio o inexperiente. Todos nós temos um grau de inexperiência em relação à vida. O salmista Davi está dizendo, olha, a lei do Senhor é capaz de nos dar experiência para que a gente decida bem, para que a gente pense adequadamente, para que a gente tome decisões sobre a vida acertadas. E aí a gente lembra do apóstolo Tiago, que diz que quem não tem sabedoria, que ore e peça a Deus, porque Deus concede. Mas não peça sem fé, como as ondas do mar, que não tem estabilidade. Peça com fé, diz Tiago. Porque Tiago está dizendo que a sabedoria necessita de fé. Não seria só ler a Bíblia e entender o texto pura e simplesmente. Tiago está dizendo, não, isso não é suficiente. Você precisa conhecer as Escrituras e precisa que Deus te assista com graça para que você tenha sabedoria, para que aplique as Escrituras no seu devido local de forma adequada a cada situação que surge na tua vida. E cada decisão que você precisa fazer. Nós precisamos exatamente disso. Que por meio de sua palavra, Deus derrame uma graça em nossos corações para que a gente se torne sábio e experimentado quanto a essa vida. Para que a gente possa, diante do mundo, testemunhar a obra do Senhor de forma adequada, do jeito adequado, com as palavras adequadas, no tempo adequado. Isso é uma capacitação que Deus é capaz de derramar sobre aqueles que oram e confiam nele e pedem isso com fé. Então nós precisamos dessa sabedoria. Os compositores do Salmo 119 também concordam com Davi. Dizem que a lei é pura, a lei do Senhor é pura, que é digna de confiança, que nos torna sábios, que é preciso guardar os juízos do Senhor, que traz a alegria ao coração, que é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminho. Nós identificamos então, irmãos, que a lei do Senhor tem força, nos dá força, justiça, fidelidade, sabedoria, alegria, pureza e iluminação. O salmista Davi continua. Ele diz no verso 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. O rei Davi ressalta nesses versos os atributos da palavra de Deus. Verdade, justiça, riqueza, é mais pura do que o ouro, é mais doce do que o mel. Tem palavras de advertência e de recompensa. Por isso que o salmista Davi diz que o temor de Deus é puro e dura eternamente. Porque, irmãos, temer a Deus significa ser enriquecido por todos os atributos de seu livro. Isso aqui é particularmente importante porque o salmista Davi, ele compreendeu que conhecer
e observar os preceitos da lei divina enriquecem nossas vidas. Os atributos do segundo livro, o livro da lei, nos tornam sábios, alegres, revigorados, confiantes, experientes e espiritualmente ricos. Irmãos, imagine se nós levássemos isso bem a sério, bem ao pé da letra. Eu acho que isso é particularmente importante. Davi está dizendo que conhecer a lei do Senhor, conhecer o próprio Deus para o crente, é mais desejável do que o ouro, do que se tornar rico. É mais doce do que o mel, o mais puro mel. Isso aqui é muito importante. Todos nós, em nossas vidas, temos aquilo que os filósofos chamam de hiperbem. O que é um hiperbem? É o valor que orienta fundamentalmente os teus sonhos, a tua vida, as tuas escolhas, a forma como você gasta dinheiro, a forma como você planeja as coisas, toma decisões, etc. Isso é um bem, algo que você valoriza sobre outros bens e aquilo orienta a tua vida. Se você, por exemplo, é uma pessoa que valoriza riqueza, você vai ter que estudar sobre investimentos. E você vai ter que se organizar, você vai ter que economizar. Se você valoriza viagens, você vai ter que se organizar para que você possa viajar o máximo possível e assim sucessivamente. E o salmista Davi está dizendo, o hiperbem do crente deve ser conhecer a lei do Senhor e conhecê-lo. Porque isso nos dá temor, e isso é mais puro do que o ouro, é mais doce do que o mel. Imagine se nós levássemos isso bem ao pé da letra, bem a sério. Nós íamos dedicar a nossa vida fundamentalmente para que ela fosse orientada para conhecer mais de Deus, se apropriar mais do Senhor em nossos corações. Para que a gente desfrutasse mais de sua presença, mais da sua graça, mais do seu poder, mais da sua sabedoria. Não é dado ao crente a possibilidade de escolha para decidir o seu hiperbem, o bem que vai orientar a sua vida e a sua família. O que o salmista Davi está dizendo é, o hiperbem da família cristã, o hiperbem de um cristão deve ser conhecê-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Isso deve ser mais desejável do que o ouro, do que a fama, do que qualquer outro prazer passageiro dessa terra. Se nós fizéssemos isso, talvez nós teríamos mais paz interna, mais contentamento, mais alegria no coração, relacionamentos mais estáveis, mais duráveis. Nós teríamos um claro e profundo temor e clareza sobre a presença constante de Deus. Nós seríamos mais constrangidos a pregar o evangelho ao nosso colega de trabalho. A começar em mim, meus irmãos. Nós precisamos desejar profundamente esse hiperbem, conhecer a Deus. O Catecismo de Westminster, como é bem conhecido, pergunta: por que o homem foi criado? O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Vejam como isso muda fundamentalmente a nossa perspectiva sobre a vida. Ontem me chamou muita atenção quando eu assisti uma reportagem de um historiador que dizia que fez uma análise histórica dos textos para tentar desbravar a história da felicidade humana. E uma coisa que ele destacou foi que até o século XVIII, por conta da influência cristã, a felicidade pessoal não era um grande valor da sociedade. As pessoas valorizavam ter uma postura de quebrantamento público, de humildade. Por quê? Porque havia na sociedade uma percepção de que Deus existia e de que era preciso haver um grau de comedimento, de arrependimento e uma dedicação em alguma medida a esse Deus.
E a partir do século XVIII, num processo de secularização, de revoluções de toda a ordem, a felicidade, nem preciso dizer, foi fundamentalmente reorientada para o homem e para o prazer no aqui e no agora. E veja como isso impacta nas nossas vidas. E esse historiador dizia algo interessante. E sabe o que sabe o que se torna marca dessa sociedade moderna? Que valoriza tanto a autofelicidade. Essa sociedade é composta por pessoas que não sabem lidar com o sofrimento, não sabem lidar com a dor. Elas sempre recorrem a subterfúgios para que ela esqueça de que o sofrimento, o comedimento, o quebrantamento fazem parte da vida de uma entidade fundamentalmente cristã. E como isso impacta nossas vidas, meus irmãos? Como nesse sentido nós fomos secularizados. Então nós precisamos desejar mais a Deus para nos apropriarmos de seus preceitos e desfrutarmos dos atributos de sua palavra em nossas vidas diárias. Nós precisamos, irmãos, que Deus encha nosso coração de desejo de ver seus preceitos guiarem nossas vidas, famílias e comunidade. E nós precisamos, para isso, ler com sinceridade o terceiro livro que o salmista fala nesse texto. Nós vamos ver o terceiro livro que o salmista Davi fala, do verso 12 ao 14, que é o livro do autoconhecimento, conhecimento do próprio íntimo. Isso é particularmente interessante nesse texto. O salmista Davi diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. O salmista Davi, quando ele olha para dentro de si, ele vê um livro que precisa ser lido. Esse livro lhe revela o vazio existencial humano e a impureza do coração do homem. Quando ele olha para dentro de si, ele reconhece que existem erros e pecados que são desconhecidos. Ele percebe, o salmista Davi, ele percebe que até a autocrítica humana é falha. Por mais que você se autocritique, autoanalise, ainda assim é falho e está aquém do necessário, daquilo que é esperado diante de Deus. Por quê? Porque ninguém é capaz de enumerar todas as falhas, todos os pecados e confessá-los. Ninguém. Ninguém é capaz de fazer uma autocrítica completamente justa, que possa abranger todos os pecados cometidos. Então, existem pecados que nós não conhecemos. E o que Davi diz em relação a esses pecados? Tem algumas versões que chamam de pecados culposos, que são aqueles que não têm a intenção de ser cometido. O Davi diz: Senhor, absolve-me dos pecados e dos erros que eu desconheço. E aí ele diz em seguida que ele percebe o perigo dos pecados intencionais. Ele diz, verso 13: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Os pecados têm a capacidade de dominar o coração, porque de forma consciente e deliberada, no caso desses pecados intencionais, o crente peca e agrava o próprio erro. Como a gente viu aquele caso de Davi em relação a Batseba. O que ele fez com Urias, ele chama Urias, ele tenta enganar Urias, ele manda Urias com a carta de morte, ele assassina Urias e ele não se arrepende. De forma intencional, Davi foi dominado por aquele pecado. E em relação aos pecados intencionais, Davi não pede a absolvição. Davi, ele pede para não ser dominado por esses pecados. E assim ele diz: olha, dessa forma eu serei íntegro, eu serei inocente de grande transgressão. Porque Davi reconhece o peso de pecar de forma deliberada e intencional. E no verso 14, quando ele finaliza esse texto, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É muito interessante esses 3 últimos versos, porque
diferentemente do tom positivo que Davi adotou nos 11 primeiros versos desse salmo, quando ele chega nesses 3 últimos versos, quando ele olha para esse livro do seu íntimo, Davi se assusta. Ele dá um passo atrás. Ele pede que Deus habilite suas palavras e a meditação de seu coração para que o próprio Davi possa honrar a Deus adequadamente. Então, o salmo, que é um salmo de celebração, ele começa lá em cima no céu. E ele vai descendo. Céu, ele fala do sol, aí desce. Fala da lei do Senhor revelada aqui na terra. E aí Davi desce mais ainda e fala do coração humano. Aí é quando ele se assusta. Quando Davi faz uma autocrítica, que não é autocrítica perfeita, ele mesmo reconhece, olha, a minha autocrítica é falha, porque tem pecados que eu desconheço. E pede absolvição pelos pecados que desconhece. Mas quando ele olha para aqueles pecados intencionais, ele só diz, Senhor, que os pecados não me dominem. E ele se assusta. Então, esse salmo de celebração, ele termina com um tom de súplica urgente. Davi está dizendo, purifica minhas palavras e a meditação do meu coração, minha rocha ou minha fortaleza, meu resgatador, meu salvador. Talvez, irmãos, esse seja o livro mais difícil de ser lido, o livro do nosso coração. Eu acho que algumas experiências demonstram isso. Agostinho de Hipona, no século IV, ele escreveu uma autoconfissão chamada Confissões, Confissões de Agostinho, um clássico da fé cristã. E quando ele escreveu essas confissões, ele voltou até a infância, para resgatar os pecados que ele conseguiu resgatar em sua mente. E ele percebia que desde a infância ele tinha uma inclinação pecaminosa. Ainda assim, ele tinha um ímpeto de que ele deveria buscar a verdade, deveria servir a alguma divindade. E Davi e o Agostinho passou por todo tipo de crença. Agostinho foi maniqueu, Agostinho foi neoplatônico, até chegar à fé cristã, quase nos 30 anos de idade. Agostinho vivia uma vida de devassidão moral, tinha uma relação promíscua com uma mulher, com quem teve um filho, que morreu jovem. E ele, quando escreve essas confissões, rememorando tudo isso, ele percebe que só é possível conhecer a Deus quando nos conhecemos. Em uma profunda autoanálise, Agostinho reconhece seu vazio existencial. Ele diz, o coração é inquieto até repousar em ti. O coração do homem é inquieto até repousar em ti. Uma autoanálise nos leva a perceber que nosso coração é vazio e que precisa que alguma divindade, algum Deus preenche desse sentido existencial. Esse vazio levou Agostinho a todo tipo de pecado, porque ele buscava satisfação nas coisas desse mundo. E quando ele se converteu, o que Agostinho disse? Tarde te amei, eu demorei demais, Senhor. E ele diz, feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. Agostinho estava reconhecendo que a autoanálise, essa introspecção que ele fez nas suas confissões, mostrava que a condição humana é de vazio existencial. Um filósofo na modernidade, chamado Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ele disse algo interessante. Ele disse que a condição humana é de vazio existencial. E ele diz mais, só não se angustia quem nunca fez uma análise sincera sobre a própria vida. Porque a vida humana, o coração humano, dispõe de um vazio absoluto, que só pode ser preenchido por alguém absoluto. E só que não faz essa autoanálise e procura todo tipo de subterfúgio dessa vida, prazer dessa vida, não se lança aos pés do Senhor. Davi fez essa autoanálise. Davi estava olhando, ele olhou para o céu, ele olhou para a palavra de Deus, e quando ele olhou para ele disse, Senhor, absolve-me. Tu és meu resgatador, minha rocha. Mais de 1000 anos depois de Agostinho de Hipona, João Calvino começou as Institutas da Religião Cristã, um dos maiores clássicos da cristandade, dizendo o seguinte, a primeira frase de João Calvino, o conhecimento de Deus
e o de nós mesmos são realidades inseparáveis. Para Calvino, nossa sabedoria é composta pelo conhecimento de Deus e de nós mesmos. E ele diz: ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente seus sentidos para ti. Só quando percebemos nosso vazio e pobreza espiritual que chegamos ao conhecimento de Deus. Mas ninguém se conhece sem contemplar a face de Deus. E aqui está o paradoxo, mais um dos tantos paradoxos da fé cristã. Ninguém sabe onde o verdadeiro conhecimento começa e termina. Começa em Deus, começa em nós mesmos. Começa olhando para o nosso vazio, como dizia Agostinho, ou começa como fez João Calvino, quando ele começa as institutas falando sobre Deus, para voltar para o homem. Calvino diz isso. A gente não sabe onde começar. A gente só sabe de uma coisa, que a verdadeira sabedoria reside em conhecer a Deus e se conhecer. É um tom dramático. Agostinho, Davi, Calvino estão na mesma página, dizendo: a fé cristã é dramática. Ela precisa desse drama existencial. Só é possível ler os livros que Deus revelou na sua palavra e na sua criação de forma adequada. Quando nós olhamos para o nosso coração, vemos o vazio, a pobreza espiritual, a miséria espiritual, e corremos para Deus e desejamos a Deus. Aí a gente vai com todo o afinco pela palavra de Deus. Porque a gente se agarra como se a gente estivesse caindo num precipício e a palavra de Deus fosse a âncora final. Como se a gente estivesse submergindo, o Titanic estivesse submergindo e a nossa única tábua de salvação são as promessas do Senhor. É dramático. Davi, Calvino e Agostinho estão dizendo isso. Conhecer a Deus exige que nós conheçamos a nós mesmos ainda mais. E quando a gente se conhece mais, a gente vê o nosso pecado, a gente vê o nosso vazio. E aí a gente dispõe, a gente abre nosso coração para que a gente tenha mais fé. E a gente confie mais em Deus. O salmista Davi, meus irmãos, o bispo Agostinho, o reformador Calvino, passaram pela mesma experiência de autoanálise e percepção do vazio existencial e do pecado. Todos eles olharam para si mesmos e encontraram vazio, escuridão e pecado. O salmista Davi, particularmente, ele mostra que mesmo que alguém, isso é muito importante, mesmo que alguém conheça a criação e as escrituras sagradas, não necessariamente terá um íntimo justo e livre de pecado. Davi começou o salmo falando da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, a criação revela teu poder. Em seguida ele fala da lei do Senhor, perfeita, pura, etc, etc. Todos os atributos maravilhosos. E Davi, ele termina dando esse tom, como se ele dissesse: todo esse conhecimento não necessariamente me fará uma pessoa mais santa. Se a tua graça, minha rocha, meu resgatador, não me assistir. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim e não me socorrer em meu drama existencial. Calvino passou por isso, Agostinho passou por isso também. Todos eles, quando olharam para dentro de si e viram sua pobreza e miséria espiritual, correram para Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é o princípio da sabedoria. Davi, Agostinho e Calvino continuaram meditando nas Escrituras e orando para que Deus os transformasse. Como eles, nós precisamos ler os 3 livros: o da criação, o da palavra e o do nosso íntimo, para que a gente se conheça mais. E nós precisamos rogar para que nosso resgatador nos dê a graça de conhecê-lo mais e de termos palavras e uma meditação no coração que honre a Deus. Se Deus nos der a capacidade de observar o nosso coração, o nosso vazio, a nossa pobreza espiritual, nossos pecados, não tente apagar isso. Não tente fechar essa porta. Saiba que Deus, nesse momento, está fazendo você ler o livro do seu íntimo. E isso tem uma finalidade. É para que você volte para o livro da lei do Senhor e da criação, com um olhar mais adequado, com maior confiança nele mesmo. Vocês lembram do dragão Eustáquio, que eu comecei falando no início dessa pregação?
Quando os amigos de Eustáquio descobriram que ele era um dragão, perceberam que seu temperamento havia mudado. Algo aconteceu com Eustáquio. Mesmo sendo um dragão, Eustáquio começou a ajudar as pessoas, começou a gostar de estar com seus amigos, começou a contemplar a natureza, a sentir prazer em contemplar a natureza. Eustáquio mudou. Seu desejo passou a ser tão somente a voltar a ser menino. E então surge o leão, Aslan, que figurativamente representa a pessoa de Cristo. Aslan, ele leva o dragão Eustáquio a um jardim em uma alta montanha, onde havia uma limpa nascente de água. O leão, ele pediu a Eustáquio que retirasse sua pele de dragão. Eustáquio, com suas garras, tentou retirá-la, e após 3 tentativas frustradas, o leão disse: eu vou tirar sua pele de dragão. O leão, então, estende suas garras afiadas e começa a limpar a pele de Eustáquio. Eustáquio relata que a dor foi tão profunda que parecia ter sido atingido no próprio coração. Depois que ele foi limpo, ele desceu às águas e ganhou roupas novas. Ele deixou de ser dragão e voltou a ser menino. Eustáquio, meus irmãos, disse C.S. Lewis, começou a mudar. Às vezes ele tinha umas recaídas, mas como diz Lewis, isso é muito interessante, a cura havia começado. A cura havia começado, porque ele tinha sido, no seu coração, transformado, de dentro para fora. As garras de Aslan transformaram o coração de Eustáquio. Nós, assim como Davi, Agostinho, Calvino, somos um pouco de Eustáquio. Conhecimento da criação, da lei divina e de nós mesmos deve nos fazer descer as águas do arrependimento em nossos corações. Nós precisamos da ação divina para sermos renovados. E a nossa confiança, meus irmãos, é que por conta de Jesus, a cura já começou. Quem já foi limpo, quem já foi lavado, precisa que o Senhor lave os pés, porque todo o corpo já foi lavado pelo sangue, pela obra do Messias. E para que o Senhor lave nossos pés, nós precisamos ter essa experiência de Davi, de Agostinho, de Calvino. A experiência de olhar para nós mesmos, vermos as nossas inabilitações, nossos pecados, aqueles confessados, aqueles não confessados. Temos uma clara percepção do nosso vazio espiritual, reconhecermos que nossos bens, nosso hiperbem, nem sempre é a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor. E que nem sempre, meus irmãos, estamos aqui olhando para a criação, pensando em glorificar a Deus. Nem sempre usufruímos das coisas que Deus nos deu para glorificá-lo. Nem sempre orientamos a nossa família para glorificar a Deus. Nem sempre tomamos decisões para glorificar a Deus. Que a nossa vida não é tão perfeitinha como deveria ser. Mas a cura já começou para todos aqueles que foram transformados. E se você eventualmente está aqui hoje, que não conhece a Cristo, saiba que você só vai se conhecer na medida que você conhece a Deus. E na medida que você conhecer a Deus, Deus vai mostrar quem você é. Isso é uma experiência transformadora, porque por mais que a gente saiba que somos pecadores, na medida que nós sabemos que somos mais pecadores do que imaginamos, nós sabemos que somos mais amados do que um dia já pensamos. Isso é a promessa do Evangelho. É a nossa confiança, é a nossa certeza, é a nossa esperança. Então, espero que essa palavra tenha falado ao coração dos irmãos. E nesse momento vamos orar para finalizarmos. Querido Deus, nós somos como Eustáquio. Nosso coração, Deus, por vezes, quando olha a criação, quando olha tudo aquilo que o Senhor fez, ó Deus, não te glorifica. Nós temos um coração, por vezes, como de um dragão ganancioso. Que se a gente deitasse por uma noite em cima do tesouro de um dragão, talvez nós mesmos nos tornássemos dragões. Senhor, nós somos assim, Senhor.
mas por conta do teu Filho, o Senhor, Deus, é aquele que arranca as nossas vestes de dragão e nos transforma, que começa a cura em nós. E para que a gente, Deus, avance ainda mais nesse processo, ó Deus, um processo de transformação, de santificação, de discipulado, de parecer mais com Jesus, ó Deus. Nós precisamos passar pela experiência de Davi, de Agostinho e de Calvino. Nós precisamos nos conhecer mais, na medida em que te conhecemos. Para isso, Senhor, por favor, opera no nosso coração, Deus, o desejo de conhecermos mais o Senhor por Tua palavra, de conhecermos mais a Tua obra, Deus, revelada na criação. Que a gente veja, ó Deus, o encantamento, a glória que existe nesse mundo, porque o Senhor assim o criou. Que a gente olhe para a Tua palavra, Deus, não como um livro, mais um livro, Senhor. Que a gente lê como se fosse uma caixinha de promessas, ou algo do tipo, Deus. Faz com que, Deus, as Tuas promessas alegrem o nosso coração, aqueça o nosso coração. Senhor, nos livra da morbidez, da paralisia espiritual, Deus, da frieza, ó Deus, que por vezes toma conta do nosso coração. Nós reconhecemos, ó Deus, que como pessoas modernas, nesse mundo moderno, nossa felicidade, ó Deus, por vezes tem sido buscadas nas coisas desse mundo. Ó Deus, cumprimos tabelas aos domingos, ó Deus, domingos, se passam-se os domingos, mas o nosso coração, ó Deus, não te deseja mais. Por favor, ó Deus, faz com que a gente se conheça e reconheça, Deus, que nós pecamos, que nós temos vazio espiritual, Deus, que nós temos uma pobreza espiritual, pecados que nos assolam. Nos absolve daqueles que não conhecemos. Não deixe que aqueles que conhecemos nos dominem, ó Deus. Livra-nos da força e do ímpeto do pecado. Nosso resgatador, nossa rocha, nossa esperança.